Muito boa noite a todos. Muito boa noite, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Nós estamos com a proposta de hoje, segunda-feira, dia 29, né? 29 de agosto de 2022. Nosso objetivo é dar continuidade ao estudo dos 15 princípios fundamentais dentro do nosso projeto de estudo, com a ideia de hoje nós começarmos a focar o tema que nós estudamos na última segunda-feira, que é pluralidade dos mundos habitados. Segunda-feira nós conversamos sobre isso, está registrado nos nossos 2 vídeos anteriores sobre o assunto, que podem ser acessados lá no nosso canal. E hoje a proposta é que a gente faça essa correlação desse princípio fundamental, que é o 9º dos 15, faça essa correlação com os demais princípios fundamentais, com os outros 14. Então, os princípios fundamentais todos, nós já sabemos, para quem ainda não foi apresentado a eles, são 15 princípios fundamentais: Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Esse é o que nós estamos estudando, como já dissemos, e que nós daremos sequência hoje. Além desses 9, ainda existem mais 6, que é a imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida e ação dos espíritos na natureza. Então, são 15 princípios fundamentais que funcionam no campo da nossa compreensão como luzes para que a gente possa compreender melhor o Evangelho de Jesus. É por isso que Emmanuel nos afirma e nos instrui, nos dizendo que Jesus é a porta, o objeto de todo o nosso esforço, objetivo de todo o nosso esforço, objeto de todo o nosso desejo de abrir essa porta de compreensão do pensamento do Cristo e de abrir essa porta do coração do Cristo, para que a gente possa acessar um pouco mais o sentimento dele para conosco. E que Jesus é a porta, mas que Kardec é a chave. Kardec é a chave e simboliza essa chave para a compreensão do Evangelho, os 15 princípios fundamentais. Então, como já dissemos, hoje nós estamos estudando pluralidade dos mundos habitados. O que é isso? Não há vida só na Terra. Dentro do corpo doutrinário, esse princípio fundamental foi o grande avanço que os espíritos deram conosco no campo do entendimento. A partir do momento em que amplia a nossa compreensão, a nossa visão, e amplia a grandeza do Cristo, amplia ainda mais a grandeza do Pai. Quando confere a Ele a criação de tudo, e mais que isso, confere a Ele a inteligência de criar tudo isso e dar um objetivo útil para isso tudo, chamando de isso tudo o universo. Então a gente vai ampliando a nossa compreensão. Quando as coisas acontecem no nosso bairro, por exemplo, a gente tem uma amplitude de compreensão. Quando acontece na nossa cidade, a gente tem um outro campo de sensibilidade em relação ao acontecimento. Quando acontece no nosso país é diferente do que acontecer no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado. Então a gente vai só progredindo. Mas quando isso acontece no mundo, vem para nos chamar a atenção para a grandeza do evento. Estamos ainda envolvidos num evento muito significativo, que não aconteceu no nosso bairro, nem na nossa cidade, nem no nosso país, que foi um evento mundial, que foi a chegada do Covid-19, da epidemia. Então, só por aí a gente já precisa de aguçar a nossa atenção
sobre a importância desse evento e o porquê que ele veio. Porque quando a coisa quer mexer conosco muito no campo pessoal, aí acontece no nosso bairro, no nosso campo íntimo. Mas quando a coisa é tão global, é mundial, a gente precisa de prestar um pouco mais atenção, sair do individual e lançar um olhar mais coletivo, lançar um olhar mais abrangente sobre isso. Então, a pluralidade dos mundos habitados é exatamente esse convite também, para a gente dar uma desfocada da Terra. Porque na Terra é só um planetinha, se a gente for pensar bem nessa grandeza toda. Saiu um vídeo aí uma vez, muito interessante, que é do Mário Sérgio Cortella. E o título do vídeo era: você sabe com quem está falando? Vocês chegaram a assistir esse vídeo? Chegaram a assistir? É muito interessante. Que a gente, às vezes, sustentado no nosso egoísmo, no nosso orgulho, a gente quer se impor ao outro, desrespeitando e querendo se impor, e às vezes a gente quer subir num palanque que nem tem, ou num pedestal que nem possui, e que está só dentro, sustentado só pelo nosso próprio orgulho. E quando a gente pergunta para as pessoas: você sabe com quem você está falando? E aí o Cortella fala assim: você tem tempo? e começa a desenvolver o raciocínio dele. Quem é essa individualidade que está perguntando? Que é uma alma entre aproximadamente 8 bilhões de almas que estão encarnadas no planeta Terra. Então, só uma alma entre 8 bilhões de almas. E que o planeta Terra é só um planetinha que faz parte de uma Via Láctea, que tem aproximadamente 100 bilhões de outros corpos. E que essa Via Láctea é só uma Via Láctea de alguns trilhões de outras galáxias. E aí ele vai redimensionando isso para a gente se redimensionar também. Então, a Terra é só um corpúsculo de uma galáxia da qual nós fazemos parte, que é a Via Láctea, que tem em torno de 100 bilhões de outros corpos semelhantes à Terra, que, por sua vez, é só uma galáxia de um conjunto de galáxias já identificadas na casa dos trilhões. Então, quando a gente fala de humildade, e quando Jesus fala para nós, anuncia para nós a primeira das 7 bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, ele está falando exatamente disso conosco. Ele está falando para nós assim: procure compreender o seu próprio tamanho. E procure aprender a ser do seu tamanho. Porque às vezes a gente quer ser maior do que é. Então, quando a gente fala de pluralidade dos mundos habitados, nós retiramos essa existência de vida só da Terra e lançamos isso no cosmos. Que Jesus nos ampare, nos instrua, nos sustente, para que a gente aprenda bastante hoje sobre esse tema. Essa é a nossa prece. Vamos sintonizar-nos com Ele, elevar o nosso pensamento, nos colocar em suas mãos. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, em torno da Tua mesa, Senhor, aqui em Tua casa, para nos alimentarmos deste pão, o pão da vida, que é o Senhor. Fica conosco, abençoa-nos a todos, não só agora, mas em todos os momentos da nossa caminhada. Que assim seja. Então, hoje nós vamos, na continuidade, relacionar esse princípio fundamental, pluralidade dos mundos habitados, com os outros princípios fundamentais, como tem sido o nosso projeto de estudo. E não vamos sair dessa linha, porque ela é que torna o estudo interessante, porque dá a gente exatamente essa possibilidade de uma visão mais global de tudo isso que nós estamos estudando. Mas, e principalmente, dá a nós uma visão mais global de nós mesmos, e mais que isso, do meio no qual nós estamos inseridos. E mais que isso, o que eu faço com isso tudo?
Qual que é a minha função, o meu papel aqui? Eu sou o Espírito? Sou Espírito, não tem? E estou aqui atualmente, Dom Cotô. O Espiritismo vem perguntar para a gente e responder para a gente. Dom Cotô, Proncovô, quem que eu sou? Então, é essa visão mais globalizada que o Espiritismo vem trazer para nós. Para que a gente possa buscar recursos novos para dar sustentação à nossa fé. Porque a bandeira do Espiritismo é a fé raciocinada. E quando nós começamos a raciocinar a nossa fé nessa visão mais macro, de pluralidade de mundos, aí Deus cresce muito dentro da gente, no termo da nossa compreensão e do nosso sentimento. Como é que é Deus para mim? É a pergunta que a gente precisa se fazer cada vez mais. Então, o primeiro que nós precisamos de chamar para relacionarmos o princípio fundamental, pluralidade dos mundos habitados, é com Deus. É com o primeiro princípio fundamental, que é Deus. Questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Não é quem nem o que. Porque quem é pessoa, é gente. E o que é coisa. Então é que, deixa na relatividade. Relatividade do seu tamanho, relatividade da sua superioridade, relatividade do que nós podemos conceber em relação a Ele. Porque Deus é Deus de cada um de nós. Mas cada um de nós o concebe segundo as suas próprias lentes, seus próprios sentimentos. E às vezes a gente tem uma visão muito míope de Deus. Às vezes a gente tem uma visão muito distorcida de Deus. E precisamos, o Espiritismo chega exatamente para trocar as nossas lentes, para que a gente comece a enxergar Deus diferente. Enxergar com entendimento, com o coração. Esse é o nosso grande desafio hoje, nos dias de hoje, de toda a humanidade. Buscar compreender melhor Deus, para poder amá-lo mais integralmente, respeitá-lo mais integralmente e parar de temê-lo, porque a chave não é temer a Deus, é respeitar a Deus, respeitando as suas leis. É para isso que Jesus vem anunciando para nós as suas leis. Leis que regem não só as nossas vidas, mas leis que regem o universo, porque as leis divinas são imutáveis, boas, justas, eternas, como Ele é eterno. Não terão fim, não mudarão. As leis que regem o planeta Terra são as mesmas leis divinas que regem outros mundos. Obviamente que a aplicabilidade dessas leis vai variar de acordo com a evolução dos mundos. Porque a mesma lei divina que rege mundos primitivos não pode reger mundo de expiação e prova, porque as necessidades são outras, as circunstâncias, os eventos são outros, a forma de aplicação da lei, que vai atingir e alcançar os detalhes daquela necessidade. Mas a fundamentação das leis é uma só. As leis divinas são soberanamente justas e soberanamente boas. Ou seja, são leis que estão acima de toda e qualquer justiça conhecida por nós, legislação conhecida por nós, e de toda e qualquer bondade dessa legislação, segundo o Criador delas, que nós conhecemos. Então, são leis diferenciadas. E traz para nós aqui uma dimensão de como é que Deus é para mim. Ele é criador de planetinha Terra só? Ou é criador de universos? É criador de galáxias? É criador de outros mundos? Por quê? Não só criador. Não só criador. É o provedor. Porque o universo existe em função dos seres que irão evoluir estagiando nele, em cada um dos seus mundos. Deus é o provedor de absolutamente todas as nossas necessidades. Desde o ar que nós respiramos, aquela sensação de leveza do anjo, que certamente tem, que ele é capaz até de voar, né? Que nós ainda não voamos, né? Desde o ar que respiramos até essa leveza sentimental, de realização espiritual, daquele que nós chamamos de anjo, que é o Espírito puro. Então,
Deus, a justiça divina, abarca do átomo ao anjo. Tudo está sob a lei de progresso, segundo Emmanuel. O anjo também ainda está sob a lei de progresso, porque a referência dele é Deus. Quando ele chega mais perto de Deus, ele fala, Deus já está um pouquinho mais acima. Então, o objetivo é Deus, mas é aquele que é, e precisa ser assim, inatingível por todos nós. Nós podemos comungar com Deus, mas Deus é único, só Ele. Por mais que nós desenvolvamos e cresçamos, Deus será sempre Deus, e nós seremos sempre nós, cada um com a sua individualidade, e a sua capacidade, o seu poder. Por quê? Porque pela questão número 1, os espíritos de uma felicidade danada definem para nós. É a inteligência suprema. E quando nós chegamos nessa inteligência suprema, é só pensamento? Não. Porque quando nós descobrimos nessa suprema inteligência, na proporção que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, nós vamos desenvolvendo o entendimento e assimilando o amor. Então, quando fala da inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, retiremos isso do campo só existencial, só material. E sentimentalizemos isso com a soberana justiça e bondade de Deus. Assim nós vamos criando uma nova visão de Deus para nós. Porque a gente às vezes traz Deus para se parecer conosco. Na nossa limitação de inteligência e na nossa limitação de poder de compreensão. Quando foi dito que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós pensamos que Deus se parecia conosco. E agora nós estamos, o Espiritismo está, através dos atributos da divindade, que está lá na questão 12 do Livro dos Espíritos, o Espiritismo está nos mostrando qual é realmente a nossa parecência com Deus. É em potencialidade. Porque cada um de nós traz em nós o germe divino. Por isso nos parecemos com Ele, com todas as características divinas em nós. A lição 30 do livro Fonte Viva traz uma página muito interessante sobre isso. Que nós trazemos em nós o germe do Criador. Assim como a semente que traz em si o germe da sua própria natureza, nós trazemos a do Criador. E por isso Jesus fala para nós, vós sois deuses. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Podeis. Agora eu quero fazer o que Jesus faz e muito mais. Então, pluralidade dos mundos habitados vai trazer para nós a possibilidade, um recurso para que a gente redimensione essa inteligência suprema. Inteligência suprema, tão suprema, que não se limita a criar mundos, cria universos. E já tem estudos falando dos multiversos, que é o conjunto dos universos. E a gente ainda está aqui estudando o universo. Então, essa é para a gente entender essa grandeza. E entender essa inteligência de Deus. Como? Deus não criaria esse universo todo para botar vida só nesse mundinho. A razão, a lógica nos diz que a gente precisa de repensar. Porque é pensar Deus muito pequeno, imaginando que Ele, como o grande criador e administrador de todo o universo, vai botar vida só num pontinho desse universo. Então, a nossa razão diz que é preciso de repensar isso e reavaliar isso, para que a compreensão dessa pluralidade dos mundos habitados ganhe uma coerência com o poder e a sabedoria divinas. A bondade divina, o senso de utilidade divina. O que é senso de utilidade, gente? Definição de trabalho. Lembra da questão do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim, por trabalho só devemos entender as questões, as atividades físicas, materiais? Os Espíritos respondem assim, não. Trabalho é toda e qualquer ocupação útil. Aí vem Jesus e fala assim, o meu Pai trabalha sempre, e eu trabalho também. Ou seja, o senso de utilidade do meu Pai é contínuo, e o meu também.
E desse senso de utilidade, será que esse inteligência suprema criaria esse universo desse tamanho para ocupar somente com um mundinho que a gente não consegue nem enxergar diante da grandeza do todo? Alguém está vendo esse mundinho aqui, chama Terra? Principalmente no vídeo não está. Que é só um pingo. Nem parece. Isso é utilização do raciocínio, da inteligência nossa. Como podeis definir espírito? Kardec pergunta para os espíritos. Eles respondem assim: são os seres inteligentes que povoam o universo. Então, quando eu estou imaginando que Deus só criou a Terra e só arrumou população para a Terra, ou que só criou a Terra, a ciência já não me deixa mais, não me permite mais acreditar nisso. Que não criou só a Terra, porque a ciência já descobriu tantos outros corpos. Mas quando eu falo assim, que ela só criou esse universo todo para utilizar só a Terra, aí eu falei, que inteligência suprema é essa? São seres inteligentes que povoam o universo. Quando eu admito isso e travo nisso, que Deus só é capaz disso, eu estou falando para mim assim, um atestado assim: você não está sendo inteligente. Você não está usando a sua racionalidade, a sua inteligência. Você não está se subestimando. Porque você é capaz de entender muito maior, muito mais grande que isso. Mais grande é bacana, né? Muito maior, muito mais grande que isso. Então, é um convite a uma reflexão sobre Deus, caminhando na direção da sua real grandeza. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Tranquilo? Então, são seres inteligentes que povoam o universo. Então, eu preciso de começar a utilizar melhor essa inteligência minha. E o Espiritismo chega hoje abrindo um campo muito vasto para isso, trazendo o seu aspecto filosófico, que nada mais é do que o campo aberto para que eu comece a pensar a minha existência, a pensar, a raciocinar a minha fé, a buscar dentro de mim, jogar isso para cima, para fora, da quantidade de coisas, de crenças que eu tenho plantadas no meu psiquismo, no meu entendimento, por intermédio das religiões, das culturas, das influências, das tradições, e etc, etc. E que sustentam a minha fé aqui agora. E é por isso que a minha fé às vezes oscila muito, porque esses valores oscilam demais. E se esses valores são a base da minha fé, então eu preciso de começar a entender isso de uma forma um pouco mais ampla. E esse assunto, pluralidade dos mundos habitados, nos conduz a enveredar nos convida a enveredar por alguns caminhos que a gente não tem arriscado a caminhar neles até agora, que é nesse processo de compreensão desse Deus maior. Tranquilo até aqui? A gente fica falando aqui o resto da eternidade sobre esse assunto relacionando com Deus, já sabemos disso, né? Mas nós precisamos de avançar. Vamos pegar o segundo. Jesus. O Espiritismo chega para nós e fala assim: olha, Jesus, na verdade, é o Cristo planetário, é o Cristo de Deus, é um daqueles espíritos que atingiu o topo da evolução possível até então para ele, naquele momento, mas que já comunga com Deus a sua vontade. Por isso é que ele chega e fala: eu e meu Pai somos um. E Deus, que é administrador de mundos, mas que delega essas administrações para os seus delegados, para aqueles que comungam com ele o seu pensamento e a sua vontade, Deus então delega para os seus cristos, que não é um só, porque se há pluralidade de mundos habitados, há pluralidade também de espíritos puros, evoluídos, que atingiram o nível do Cristo nosso, planetário. Então, aqui a coisa já muda, trazendo para nós vários Cristos. Quantos?
nós sabemos que, pela pluralidade dos mundos habitados, eles também são em níveis de pluralidade. Dependendo da época que a gente falasse isso também, se fosse na época da Idade Média, além disso ainda rolava a cabeça, né? E o que é pior, rolava a cabeça de quem está escutando também. Né? Então, o Espiritismo hoje sai com a gente desse patamar de consequência de passado, de culturas e de influências e mais influências, e mostra para a gente um horizonte novo, para que a gente comece a pensar diferente. Por isso, ele é revolucionário em nossas vidas. Porque nós nunca mais, vamos repetir isso, nós nunca mais conseguimos ser os mesmos a partir do momento em que a doutrina espírita começa a entrar em nós. Porque há dois momentos. Há o momento em que nós entramos para a doutrina. E já gera mudança em nós. Mas a mudança real começa quando a doutrina começa a entrar em nós. E nós nunca mais conseguimos ser os mesmos, porque não damos mais conta. Porque nós somos seres pensantes. A nossa inteligência quer mais. Hoje tem muitos padrões religiosos que a gente caminhou por eles. Mas chega no momento em que, como a criança, a gente já não se contenta mais só com o colo da mãe, os cuidados dos pais, e quer mais, e quer buscar mais, e buscar mais. Então, o Espiritismo vem nos oferecer mais. Trazendo para nós a pluralidade dos mundos habitados, ele vai desembocar numa série de outras mudanças no nosso entendimento, para que a gente mude a base de sustentação da nossa própria fé. Uma coisa vai puxando a outra. É por isso que nós estudamos relacionando uns com os outros. Então, Jesus é o nosso governador desse mundo chamado Terra, assim que o Espiritismo nos apresenta. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhes servir de guia e modelo? Questão 625 do Livro dos Espíritos. A resposta a menor do Livro dos Espíritos: Jesus. Jesus. É a menor resposta do Livro dos Espíritos. Uma palavrinha. Jesus. Em outras traduções é vê de Jesus. Mas em outras traduções, a do Guilherme Ribeiro, por exemplo, é Jesus. O que é isso? Jesus é aquele Espírito, aquele tipo. Vamos pegar a palavra. Aquele tipo. O que é tipo? Aquele que tipifica, que imprime, que grava. Qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade? A humanidade. Está falando para a Terra. O Espiritismo aqui que nós estamos estudando, nós precisamos de estudá-lo com base no planeta Terra, que é aqui que nós estamos. Ele veio e foi para nós. Ele é o Consolador prometido. Jesus chega para nós e fala assim: olha, eu tenho muita coisa a lhes dizer, mas vocês ainda não compreendem. Isso está lá no Evangelho de João, capítulos 13 a 17. É o sermão do cenáculo, onde Jesus fala assim: olha, ainda tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês ainda não compreenderiam. Mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar-lhes outro Consolador, que lhes dirá tudo o que eu não tenho dito. Nós estamos repetindo aqui textualmente, literalmente, o que está escrito lá no Sermão do Cenáculo. Que lhes dirá tudo o que eu não tenho dito, e restabelecerá todas as coisas. Restabelecerá todas as coisas. Quem vai ter que restabelecer o quê? Se tem que restabelecer, porque está desrestaurado, né? Restabelecerá todas as coisas. Restabelecerá o nosso entendimento, a nossa consciência, o nosso conhecimento, a nossa verdade. É Jesus que fala lá no Evangelho de João, quando ele anuncia isso: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Aí nós restabelecerá todas as coisas, restabelecerá as crenças, restabelecerá os entendimentos que foram deturpados através dos tempos, pelos padrões religiosos que serviram para uma época, mas que a nossa inteligência hoje não se ajusta mais a elas. Então Jesus é esse designado de Deus para tipificar nas nossas consciências as leis divinas. O que é isso? Gravar, tipificar. Você lembra da marca, do ferro de marca? De marcar o animal. Antigamente era com fogo, agora está usando produto químico que não dói mais. Lembra da máquina de datilografia, que tinha um tipo em cada, na ponta de cada arte, que você ela batia no papel e tipificava lá, e gravava no papel aquilo que você queria? Esse é o trabalho de Jesus com as nossas mentes. Tipificar na nossa consciência as leis divinas, porque elas estão escritas lá já, mas nós não estamos acessando. Questão 621 do Livro dos Espíritos fala sobre isso. Onde estão escritas as leis divinas? Na vossa consciência. Mas então, se está na minha consciência, por que eu não acesso esse trem todo assim de uma hora para outra? Por que eu não acesso e vivencio essas leis? Aí Jesus vem regravar, tipificar, reforçar, exemplificar para nós. Então esse é aquele que surge em nossas vidas como mais um provimento divino. Quando a gente fala em provimento, a gente só imagina coisas materiais. Deus é o provedor absoluto de todas as nossas necessidades. E nós temos, como espíritos que nós somos, nós temos necessidades morais. O que é necessidade moral? Como poder definir moral? Está lá no Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem assim: moral é a regra do bem proceder. Então nós precisamos de um padrão para rever os nossos procedimentos na direção, na conduta do bem, na coerência com o bem. Moral é a regra do bem proceder. Então Jesus é esse modelo para o nosso planeta Terra. O que é novo aqui para nós? Esse Cristo é o nosso tutor espiritual, o nosso modelo, o nosso guia, para nós espíritos que estamos estagiando na Terra atualmente e que já vimos estagiando desde o momento em que nós nos vinculamos a ela, como planeta de expiações e provas, para responder e satisfazer as nossas próprias necessidades de expiar e de provar. Se isso ficar claro para a gente, a Terra ganha um novo sentido. Se isso ficar claro, se isso for internalizado por cada um de nós, a participação de Jesus na nossa vida ganha um outro sentido. Porque ele não vai ser só mais um Jesus crucificado por nós, não vai ser mais um que veio, que nós não compreendemos porque ficamos pegando a literalidade da Bíblia. Ou seja, Jesus passa a ser para nós o Cristo, o tutor, o mentor, o modelo, o guia. Por isso ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que ele está falando? Modelo e guia. Então esse é o Cristo nosso, planetário. O que é novo aqui? É nós entendermos se há pluralidade dos mundos habitados, se há um Deus soberanamente justo e bom, nenhum desses mundos que necessitam de governadores, de modelos e de guias para as almas, nenhum desses mundos seriam injustiçados ou seriam esquecidos pela bondade suprema de Deus. Cada um desses mundos necessariamente terá que ter um governador onde ele se faz necessário, como nós temos também. Isso engrandece essa soberana justiça e bondade de Deus no nosso entendimento, porque está dentro de um padrão de coerência, de clareza, de objetividade, de lógica, de inteligência intelectual, emocional, espiritual, porque junta tudo. Sem essa complexidade a gente não chega em definições que satisfaçam a nossa necessidade espiritual de agora.
Então, a importância da gente fazer essa correlação é buscarmos ter essa visão geral, justificado pela lógica, pela racionalidade, pelo exercício de si como ser inteligente que povoa o universo, para que a gente redefina caminhos novos para nós à luz de entendimentos novos, que essa compreensão vem nos trazer. Nós vamos interromper aqui só um tempinho o estudo de hoje. A gente volta daqui a pouquinho com o nosso segundo momento dessa nossa segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Até já!